primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém, amém, amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. É uma classe única que vai acontecer agora só de 2 meses. Teremos agora só em junho. Aliás, isso, só teremos classe única agora em junho. Então vamos aproveitar ao máximo e fazê-la dentro de um outro dinamismo. Não é uma contraproposta à nossa EBD, é uma expansão da nossa EBD. Tá bom? Não é uma contraproposta ao que já é feito aqui, pelo contrário, o que está sendo feito aqui está sendo bom, cada dia melhorando, mas é uma expansão dentro de uma outra logística, dinamismo, visando justamente reavivamento e reforma. Queridos, mais uma vez, olhe para essa projeção. O que os meus amados irmãos enxergam ali, além de palavras, de letras, palavras, frases. O que se encontra ali? Um coração. Só que esse coração, ele se encontra em qual estado? Chamas. De propósito, procuramos essa imagem, porque é no coração da igreja, o centro de comando, que o agente absoluto, eficaz e eficiente, o Espírito Santo, gera um reavivamento e uma reforma. Coração em chamas. Notem, já foi lido aqui o Evangelho de Deus segundo Lucas, capítulo 24, que o testemunho daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, após Cristo encontrá-los e gerar neles um reavivamento, uma reforma, eles mesmos testemunham. Os nossos corações ardiam enquanto ele falava. Ah, Senhor, como bem orou aqui o presbítero Humberto, meus irmãos, que os nossos corações se encontrem assim, em chamas, que eles se encontrem ardendo quando ouvimos a voz do Rei. Não é, Jade? A mãe de Heitor, mais uma vez aqui conosco. Se encontre assim. Por isso o tema reavivamento e reforma. E nós que somos de tradição bíblica reformada, aprendemos que um reavivamento e uma reforma, ele só acontece se for da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. É uma obra oriunda do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aconteceu um reavivamento e uma reforma na vida daqueles discípulos que estavam ao caminho de Emaús. Primeiro que eles estavam teologicamente equivocados. Teologicamente e espiritualmente equivocados. E os seus corações estavam frios, gelados, petrificados. O próprio Cristo disse: ó insensatos e nécios e duros de coração. O próprio Cristo diz isso para eles. E ele começa fazendo o quê? Uma exposição. Nós chamamos de exposição indutiva narrativa. É o sermão famoso, chamado de sermão indutivo narrativo. Você não diz o tema de início, você vai expondo a Bíblia e você vai conduzindo o povo a perceber. Você vai levando o povo a chegar onde você quer que o povo chegue. E você quer que o povo chegue aonde a Bíblia quer que você chegue. É isso que ele faz. Ele vai expondo as Escrituras. E, ao mesmo tempo que ele vai expondo, ele vai aplicando no coração deles. Daí o resultado: nos ardia o coração enquanto ele falava. Júnior, reavivamento e reforma. Essa obra é da parte do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Reavivamento e reforma, ela atinge 3 dimensões da igreja. 3 dimensões, e vamos aqui mais uma vez relembrar, através de linguagens técnicas, porém explicadas. 3 dimensões, Leia. Mais uma vez, Leia vai nos abençoar hoje, né, Leia?
já está na agenda litúrgica, com um cântico. Ela nos procurou, perguntou se tinha espaço e pensa. 3 dimensões do reavivamento e da reforma. Doutrina, o que nós chamamos de ortodoxia, doutrina correta. Um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma, não passa por cima da verdade, da sã doutrina, da doutrina apostólica. Então, uma igreja que se diz uma igreja reavivada e reformada, no sentido bíblico e histórico, essa igreja ela é apegada à doutrina dos apóstolos. É uma igreja apegada às escrituras. Nós chamamos de ortodoxia, que significa doutrina correta, apelidada hoje de fé reformada. A outra dimensão, prática correta, vivência. Nós chamamos de ortopraxia. Ela pratica a doutrina que ela confessa. Essa igreja pratica a doutrina que ela confessa com os lábios. Ela pratica no dia a dia. Ela pratica nos lares. Ela pratica na igreja. Ela pratica na sociedade. Ela pratica por onde ela vai. Isso é ortopraxia. Significa prática correta. Para aqueles que ainda não têm familiaridade com termos. Nós usamos com muita frequência termos técnicos aqui, mas sempre explicando. Ortopraxia, doutrina, prática correta, prática correta. E o que é uma prática correta da igreja? É quando ela pratica a doutrina. É quando ela pratica o que ela confessa, baseado nas escrituras. Isso é prática correta. Nós chamamos tecnicamente, Cida, de ortopraxia. Não é, Denise? Tiago 1,22, casal querido. Tiago, porta-voz de Cristo, disse: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cristo disse lá no Sermão do Monte, reverendo Renato, nós sabemos, né? Aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e pratica, Carol, aquele que ouve sã doutrina, ortodoxia, através de uma pregação expositiva, tecnicamente falando, ou uma pregação temática ou tópica, tecnicamente falando, ou uma pregação textual, tecnicamente falando, ou uma pregação biográfica, tecnicamente falando, desde que a palavra seja pregada com fidelidade, a mensagem de Deus seja pregada com fidelidade. Ouviu o que Deus requer de nós? Ouvimos. Ele requer agora o quê? Prática, prática, prática. Só que existe aí um elo. Existe um elo que nos impede de termos uma ortodoxia morta. Uma doutrina morta. É até verdadeira, mas quem confessa faz um desserviço à doutrina, porque é um cristianismo morto. E até pratica nas exterioridades, ortopraxia, mas acaba caindo numa ortopraxia farisaica. É o que nós chamamos o elo. Ortopatia, coração, ortopatia, afeições corretas, sentimentos corretos. Eu posso ter uma doutrina correta, ortodoxia. Eu posso até nas minhas exterioridades, ou a igreja nas suas exterioridades, ela pode ter até uma prática correta, mas por motivações pecaminosas. Afeições pecaminosas. Então, ortopatia, afeições corretas. Um coração inclinado diante de Deus, garoto precioso. Um coração totalmente dobrado diante do Senhor. Aí sim, é um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma. Entendeu, Gustavo? É isso que acontece. É uma igreja que ama essa doutrina, a doutrina ortodoxia, pautada nas escrituras sagradas. É uma igreja que leva a sério a ortopraxia. Ela pratica o que ela confessa. Mas aí, Jandira, a motivação da ortodoxia e a motivação da ortopraxia, amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um verdadeiro reavivamento. Agora prossigamos com o slide. Já adentramos no estudo de hoje.
O que é que diz o texto aí? Eu tentei colocar uma letra para ficar claro na claridade, mas ainda não consegui, mas já melhorou. O que é que diz aí no texto? Lucas 24, versículo 49. O que é que diz o texto aí? Quem está fazendo essa afirmação? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Plenamente homem, plenamente Deus, plenamente homem, uma só pessoa. Só que nesse momento aí ele está no estado de humilhação. Não, ele já adentrou as portas do estado de exaltação. Ele tinha acabado de ressuscitar. É o limiar do estado de exaltação, ressurreição. Por que é o limiar? Por que é o começo? Porque tem em seguida a ascensão, ele sobe, depois ele se assenta no trono. Isso é estado de exaltação. E ainda tem o último estágio, o retorno dele, a parousia. Ele voltará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então é ele que está recapitulando uma promessa de Deus. Promessa que já é percebida lá na antiga administração da Aliança da Graça. Quem é que já não leu Joel? Essa promessa é percebida lá em Gênesis. Toda a Bíblia, Gênesis a Malaquias, tem uma promessa de um derramamento do Espírito Santo, do envio pleno do Espírito Santo. E aí nesse estado de exaltação, o limiar, ele recapitula a promessa. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa? Dentre algumas benesses dessa promessa está aí. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Reavivamento e reforma é obra do alto. Reavivamento e reforma é fruto da promessa de Deus e é obra do alto, é do trono de Deus. Não somos nós que produzimos, nós somos objetos, nós buscamos. E aí, como diz o Leonardo Ravenhill, por que tarda o pleno avivamento? Um livreto muito bom, fantástico, lê esse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Mas se você quiser ler o de Hernandes também é muito bom, Avivamento. Se quiser ler o de Franco Ferreira também é outro livraço muito bom sobre avivamento. Se quiser ler Lloyd Jones, é outro livraço sobre avivamento. John Armstrong é outro livraço sobre avivamento. Se você quiser ler avivamento, leia também Jonathan Edwards, tem um livro também muito bom sobre avivamento. Aliás, passaríamos aqui amanhã dando uma lista bibliográfica de livros bons que falam sobre avivamento. J.I. Packer também tem um livro sobre avivamento. John Stott também tem um livro falando sobre isso. Deus seja louvado por esses doutores, usados por Deus para nos dar munições. Mas todos eles entendem, pautado na Escritura, que avivamento é fruto da promessa de Deus e é uma obra do alto. O mais recente lançado no Brasil é esse aqui. Raymond C. E aí, quem conhece bem o inglês aí pode citar. Não é? Raymond, Avivamento. Uma obra fantástica. O modelo bíblico para vivenciar a extraordinária presença de Deus. Isso aqui foi lançado pela editora Ezion. Livraço, é o mais recente aqui no Brasil. Claro que tem também do Reverendo Augusto também agora, lançado recentemente. Não é? É bom que se cite os nossos teólogos brasileiros, valorizá-los também, né, guerreiro? Precisamos valorizar os nossos teólogos também brasileiros. Tem um também do Reverendo Hernandes, sobre avivamento, muito bom também. Mas repito, reavivamento e reforma é promessa de Deus. E é uma obra do alto. É iniciativa de Deus, é ação de Deus. Mas é claro, requer da parte daquela que usufrui a igreja algumas condições estabelecidas pelo próprio Deus.
muitas vezes as próprias condições elas acabam se tornando cíclicas. Elas também acabam se tornando causas e efeitos ao mesmo tempo. Mas notem, precisamos entender que a promessa para um reavivamento e uma reforma, essa promessa continua. Ah, pastor, mas calma aí. Essa promessa aí é uma referência ao Pentecostes, primeiramente, mas não para no Pentecostes. E também não é uma repetição do Pentecostes. Vocês vão entender. Ela se cumpre no Pentecostes. Isso é Lucas 24, não é? Até que do alto sejais revestido do poder. Quem iria revestir a igreja de poder para fazer a obra? O Espírito Santo. Atos 1:8, próximo slide. E veja que o coração está sempre aí. Atos 1:8, toda a igreja. Fizemos questão de destacar. Ele ainda se encontra no estado de exaltação, no limiar, ressurreto. Ele está digamos que fazendo o último discurso para os seus apóstolos, para os discípulos ali. Estando ainda aqui, mas já no estado de exaltação, o limiar, ressurreto. Já estava chegando a hora de subir, a ascensão. Antes ele diz, os discípulos lá perguntando, Senhor, será esta época que vai restaurar o reino de Israel? Ele disse, olha, aí ele disse, parem. Não cabe a vocês a hora, o Kairos não cabe a vocês. Sabe o que é que vocês precisam focar, sabem em quê? Mas recebereis a virtude. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto dessa versão também. Quando os tradutores vão traduzir do grego para o português, eles procuram ser um pouco mais formal na tradução. Não é que as outras não sejam boas. Determinados textos, a Corrigida Fiel é melhor, às vezes a Almeida Atualizada é melhor, às vezes outras mais, como a NVI, e por aí vai. A King James, de 1611, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder, o dínamos, que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. Sequência disso, e ser-me-eis minhas, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele está pensando lá em Lucas 24, viu? Recapitulando. Aí vem o cumprimento, lá, Lucas, Atos 2. O cumprimento, Lucas 2. Ou melhor, Atos 2. O Lucas porque é o autor também secundário de Atos. Atos capítulo 2, segundo slide. O que é que diz aí, gente? Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eu gosto, olha, gente, como por isso que é bom ter várias versões em casa. Não encare as versões como algo ruim. Não. Cada uma tem as suas peculiaridades importantes. Veja aí, olha. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ao mesmo lugar. No mesmo lugar. Concordemente. Eles não estavam ali contra a vontade deles. Concordemente. O texto prossegue. Cumprimento da promessa. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, como de um vento veemente, impetuoso, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Resultado, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lucas 24, Cristo recapitula a promessa do Pai, já encontrada no Antigo Testamento, promessa veterotestamentária. Cristo recapitula. E Lucas, que é o autor secundário tanto do Evangelho como de Atos, ele registra o cumprimento. Interessante que nessa extensão assim, nesse formato, apenas Lucas registra o cumprimento dessa promessa do Pentecostes. Aconteceu. O Pentecostes é o cumprimento da promessa do Pai, é o cumprimento lá de Joel. O próprio Pedro, quando vai explicar esse acontecimento, porque alguns ficaram inquietos sem entender,
Outros até zombaram. Ele vai evocar Joel. Calma, gente. O que está acontecendo aqui foi promessa de Deus. Aí ele vai lá e cita Joel, um livro da antiga administração da Aliança da Graça, um livro veterotestamentário do Velho Testamento. Promessa, cumprimento. Gente, abri um parênteses. O nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele cumpre, Ele é fiel. Fiel. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, queridos, primeiramente está dizendo que Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel ao seu caráter, às suas promessas. Claro que porque Ele é fiel às suas promessas, consequentemente, acabamos usufruindo da fidelidade dEle. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai cumprir promessas que eu inventei, chancelei com o meu selo, não. Ele vai cumprir as promessas dEle, feitas a mim, feitas a nós. Cumprimento, não é? Pentecostes. Na tradição bíblica reformada, nós entendemos que essa ação faz parte do plano histórico redentivo de Deus. Então, o Pentecostes, o cumprimento dessa promessa não se repete mais como no Pentecostes, mas os benefícios são contínuos. Isso aí é uma ação única e irrepetível, mas os benefícios do Pentecostes são contínuos. Muitos não conseguem separar isso. Aí você encontra alguns brigando por conta disso, porque não conseguem entender a ação única. Lá no original é uma ação realizada no passado, não se repete como aconteceu, mas os benefícios dessa ação que aconteceu no passado são contínuos. Promessa, cumprimento e benefícios contínuos. Promessa, cumprimento e benefícios contínuos. As igrejas de tradição reformada têm uma tendência, têm uma inclinação para não entender os benefícios contínuos do Pentecostes. Se nós temos os extremos de igrejas que querem repetir o Pentecostes, do outro lado temos igrejas que parece que não atentaram, que o Pentecostes continua produzindo benefícios até hoje. Existem os benefícios contínuos do Pentecostes. Próximo slide. Por favor, povo querido, sonoplastia abençoada. Eu tentei colocar uma cor boa, não consegui. Promessa, cumprimento e benefícios contínuos. A promessa do derramamento do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo recapitula em Lucas essa promessa. Cristo recapitula em Atos, está lá em Atos essa promessa, com alguns detalhes da progressividade. Cumprimento, Atos 2. Todos cheios do Espírito Santo. Agora, quais são os benefícios contínuos? E agora eu vou correr. Promessa, cumprimento, pode passar. Quando estudar Pentecostes, quando você for estudar pneumatologia, a doutrina do ser e da obra do Espírito Santo, entenda isso, relação da promessa, cumprimento e benefícios contínuos, para você não ir para os extremos. Senão você vai para os extremos. Tem crente reformado, tem pastor reformador, parece que ele tem pavor de ouvir até a palavra Espírito Santo. Eles que pregam contra o deísmo, e nós pregamos também, mas parece que quando o assunto é o Espírito Santo, eles são deístas. Parece que o Espírito Santo, eles que fazem uma oposição à teologia do Espírito Santo, que as testemunhas de Jeová propagam, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus impessoal, mas na prática alguns reformados acabam se comportando assim. Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e nós não somos deístas. Olha os benefícios agora. Benefício do Pentecostes, benefícios contínuos. Habitados, o que mais? Presididos, o que mais? Capacitados. E o resultado final disso? Todos parecidos com Jesus Cristo. A igreja, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora vamos detalhar isso. Pode passar o slide.
Então, benefícios habitados pelo Espírito Santo. Benefício do Pentecostes. Esse benefício é contínuo. Não foram apenas os cristãos do primeiro século que foram habitados pelo Espírito Santo. Nós somos hoje a habitação do Espírito Santo de Deus. Benefício do Pentecostes. Então passa o slide aí rapidinho, querido. O que é que diz o texto aí? 1 Coríntios 3,16. Isso é benefício do Pentecostes. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E o interessante é que Paulo está evocando, vejam a interdisciplinaridade entre assuntos. Ele está falando com a igreja, que estava tomada por carnalidades, e um dos argumentos que ele vai usar para confrontar a carnalidade da igreja é: não sabeis vós que sois templo de quem, gente? De Deus. E como templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Isso é benefício do Pentecostes. A igreja precisa atentar para isso com frequência. E nós, ministros da palavra, precisamos relembrar para a igreja isso com frequência. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que Spurgeon, já ilustramos aqui os biógrafos de Spurgeon, e nós temos aí em português aí umas 3 biografias de Spurgeon, além dos livros dele mesmo. Os seus biógrafos narram que ele subia os degraus do púlpito ou do presbitério, onde ficam os presbíteros, os pastores. Ele subia para o momento da pregação, falando para a sua própria alma: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E ele ia subindo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Deus seja louvado. Quem está começando aí, Juan, quem está começando a desejar o ministério no futuro, seja como presbítero ou ministro da palavra, que é o docente, lições aos meus alunos, volume 1, 2 e 3, Spurgeon. Ou Ministério Ideal, Obreiro Ideal, Spurgeon, volume 1, volume 2. Mas não compre agora não, calma, é com calma, porque senão o bolso não aguenta. Eu citei o Juan porque ele tem compartilhado, ele tem dito que o coração dele está começando a arder, está ardendo um pouco mais. Continue assim. Ó Senhor, faça o coração do Juan arder. E o nosso trabalho aqui como ministro da palavra é incentivar, encorajar. Está aí. Precisamos relembrar para a igreja isso. Passa o segundo slide. Segundo benefício, presididos. Falamos muito isso, mas parece que é só para ser citado, não, isso é para ser vivido. O Joel Bick escreveu um livro sobre pregação reformada. Pregação reformada. Foi lançado, eu lembro que eu estava em Limeira quando ele foi lançado, em 2020. Eu tive o privilégio de comprar, quando estava em Limeira, pela Amazon, chegou e eu li, uma coisa linda. E um dos assuntos, uma das bases que Joel Bick usa para falar da pregação reformada, está lá, ele diz que a pregação reformada tem que ser uma pregação experimental. Não pode ser uma pregação fria, uma pregação regida pelo Espírito Santo, uma fé experimental, uma pregação pegando fogo, lógica pegando fogo, luz e calor. Essa linguagem é de Lloyd Jones no livro clássico Pregação e Pregadores. É luz pegando fogo. Luz, a verdade, mexe com o intelecto. Calor, o Espírito Santo aquecendo o coração. Luz e calor, luz e calor, luz e calor. Presididos. O que é isso, pastor? Vamos para o texto. Vamos deixar que a Bíblia fale, é melhor. Pode passar o slide. O que diz o texto aí de Efésios 5,18? A ideia aí é: deixem-se serem presididos, governados pelo Espírito. Ele já habita, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer governar plenamente vocês. Ele quer reger plenamente vocês. Então se submetam, se sujeitem.
A ação aí é do Espírito Santo, diante de alguém que se sujeita. É como alguém que chega e diz: eu estou sem força, me carregue no colo. E você se sujeita: Luciano, eu estou sem força aqui, por favor, me pegue aqui. Submissão, enchei-vos do Espírito Santo. Isso é um ato contínuo. Isso é benefício do Pentecostes. Eu quero perguntar: quantas vezes durante o dia você diz: Senhor, que o teu Espírito Santo me governe neste dia? Você amanhece o dia, segunda-feira amanhã, hora de ir para o trabalho. Senhor, eu estou saindo para cumprir um mandato cultural, mandato da criação, estou indo trabalhar. Senhor, que eu seja governado neste dia pelo teu Espírito Santo. E lá no meu trabalho, que eu seja um luzeiro no meio de trevas. Está indo lecionar? Ah, Senhor, eu estou indo agora para a escola lecionar. Ensino fundamental, Senhor. Que eu seja regido pelo teu Espírito Santo. Está indo vender, você é um promotor de vendas, ou um vendedor. Ah, Senhor, que eu seja cheio do teu Espírito Santo. Regido por Ele. Com que frequência temos feito esse pedido, gente? Aí. Terceiro benefício, estou correndo aí sem nenhum problema. Vamos para o próximo slide. E veja que o coraçãozinho sempre do lado, não é? Qual a palavrinha que está aí? Capacitados. Ele não só habita, preside, fruto da presidência dele, ele capacita, fruto da habitação em presidência, ele capacita. Isso aí é o que nós chamamos em pneumatologia de dons do Espírito Santo. Ele capacita, carismatologia, é a graça capacitadora do Espírito Santo que ele dá a Daniel. Daniel recebeu da parte de Deus dons. Milca recebeu da parte de Deus dons. Elaine recebeu os dons. Denise dons. Neumas dons. Teresa dons. Noemi dons. Mônica dons. Cida recebeu dons. As duas Cidas. Tem que citá-las assim. Capacitações, Lucas, Gisele. Por isso que não tem essa conversa de um membro, uma parte da igreja trabalhando e a outra assistindo. Isso aí é uma anomalia, isso aí é uma monstruosidade. E a responsabilidade é nossa como pastores, a ensinar a igreja isso. Olha, preste bem atenção, uma liderança centralizadora, ela está indo de encontro à verdadeira eclesiologia bíblica. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Não queremos ser, e que Deus nos livre. O que é uma liderança centralizadora? Ela não entender que ela não recebeu todos os talentos e todos os dons sozinhos. Ela entender que ela não é recipiente de todos os talentos e todos os dons. É nós entendermos que o corpo não é feito só do pastor, só dos presbíteros, é feito de muitos membros, e a cada um Deus deu dons e talentos. Cabe a nós, líderes, identificá-los, treiná-los, aperfeiçoá-los e liberá-los para o serviço. E nessa liberação para o serviço, nós vamos supervisionando, passando a supervisão. A ovelha pisou em falso, aí você chega, testa um elogio legítimo. Diácono Luciano, benção, meu irmão. Olha, que maravilha, guerreiro. Cada dia está ficando melhor, hein? Aí você passa o braço e diz: vai ficar ainda muito, olha, vai ser ainda muito mais intenso se você der uma intensidadezinha aqui. Talvez ele nem percebeu isso. Eu boto mais chama no coração dele, mas eu mostro para ele que essa chama se aplica aqui também. Essa é a nossa resposta. Agora, centralizador, só eu sei, só eu posso e ninguém mais. Uma igreja dessa está fadada a acabar um dia. É por isso que às vezes alguns pastores, Deus muda o pastor de campo, e quando eles são centralizadores, fica a igreja assim, ó. E agora? E agora? E é culpa nossa quando fazemos isso. Porque só tem um que é apresentado como dono da igreja. O nome dele é Jesus. E como dono, somente ele é insubstituível. Ele tem todos os talentos, todos os dons. Ele é a plenitude da divindade. Ele, Jesus. Júnior, eu pastor, Júnior,
Você recebeu de Deus talentos e dons. Eu já estou procurando, tentando ver que talento e dom é esse. Você sabia que pode ser o dom do socorro? O dom de olhar assim e dizer, essa irmãzinha, ela mora ali, eu vou fazer um jeito de levá-la. Dando um exemplo. Eu vou falar com o Pre para nós levá-la todo domingo ou buscá-la. Entendeu? Porque quando a gente fala em talento e em dom, a gente só pensa no púlpito. Não, gente. Uma boa doutrina da carismatologia, dos dons, vai mostrar que ministério também é um ministério de socorro. Tem outros que têm o dom mesmo para evangelista. O dever de evangelizar é de todos, mas a uns Deus dá aquele dom. Você percebe que ele está sempre ali querendo falar de Cristo para alguém. Eu conheci gente assim, eu conheço gente assim, capacitado. Passa o texto aí rapidinho. O que é que diz o texto em 1 Coríntios 12? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo... Vejam a importância do Espírito Santo, ou para uma coisa ou para uma outra. Aí ele prossegue. Ora, há diversidades de dons. E o pastor Luiz Onils precisa entender que ele não recebeu todos os dons. E eu preciso me contentar com o dom que Deus me deu. E ele me deu esse dom para que eu esteja como episcopoi, supervisor do rebanho. Pastor, esse é o meu posto de trabalho. Eu não posso permitir que ninguém me arranque dele. Mas também eu não posso impedir que o outro que recebeu outro dom, o dom de presidir, eu não posso impedir que ele exerça o seu ministério também. Eu tenho que incentivá-lo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Ei, preste bem atenção. A cada um. A não ser que você nunca nasceu de Deus, aí você não é habitado pelo Espírito. Aí você não é presidido pelo Espírito e você também não tem a capacitação do Espírito. Mas se você nasceu de Deus, habitado pelo Espírito, presidido pelo Espírito, aí envolve uma cooperação, nós chamamos de sinergia. Você precisa se sujeitar a Ele e capacitados. Dentro desses 3 pontinhos, habitação, presidência e capacitação, tem subtemas, meu irmão. Eu não vou abordar aqui, o momento não dá para isso. Na próxima classe única, junho, a gente vê isso. Classe única de 2 meses, sem nenhum problema. Mas vai ser sempre assim, nessa pegada aqui para mais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um aqui. Cada um aqui. A pergunta que eu faço é: o que você tem feito com o dom que o Espírito Santo tem dado a você? O que você tem feito com o dom que o Espírito Santo tem dado a você? Se você está dizendo porque não tem um espaço, aí eu pergunto: que espaço você quer para exercer o dom que Deus te deu? Primeiro, qual é o dom que Deus te deu? Procure identificar. Segundo, que espaço está precisando? Porque as pessoas porque eu não tenho espaço para fazer, mas que dom Deus te deu? Dependendo do dom que Ele te deu, você vai logo ganhar espaço. Sabe por quê? A igreja não é nossa, é dele. Passa o slide. Eu fiz questão de, ao lado do coração em chamas, eu fiz questão de buscar uma figurinha também que diz muito da finalidade de tudo isso, para toda a igreja. O que é que vocês, o coração já disseram, o que é que vocês percebem ao lado do coração ali como desenho? Como design? Digital em forma de coração. O resultado de tudo isso, quando uma igreja ela está assim alinhada com Deus, quando ela está alinhada com Deus, o que é que passamos a acontecer aí? Observa, o que é uma igreja alinhada por Deus? Ela tem no coração dela o Espírito Santo regendo. Ela tem o Espírito Santo regendo o coração. Qual vai ser o resultado dessa igreja, gente? O que é que diz ali na digital? Toda a igreja junto, por favor, leia aí, por favor.
passamos a ter as mesmas digitais de Jesus Cristo. Não precisa dar risada, zombar, não precisa escarnecer, só se submeta à mensagem. Submeter a mensagem basta. Só se submeta à mensagem. Passamos a ter as mesmas digitais de Jesus Cristo. Sabe o que significa? Face de Cristo. Eu quero perguntar: em que nível você se encontra quando o assunto é ter as mesmas digitais de Cristo? Você pode ter uma biblioteca com 5.000 livros, meu irmão, e você não ter a digital de Cristo, não vai adiantar nada. Você pode ter lido todos os livros pela sistemática e não ter a digital de Cristo. Pode ter ido para 1000 conferências, das melhores que tem no mundo, e não ter as digitais de Cristo. Com isso, não estamos desprezando os livros, desprezando as conferências. Eu sou um dos que gosto. Mas você pode ter tudo isso e não ter 1000 cartas digitais de Cristo. Entendeu, Tiago? A gente zomba muito dos nossos irmãos pentecostais. Por isso que eu usei aqui a expressão. A gente zomba muito quando o assunto é o Espírito Santo no coração. Olha, alguns pastores reformados detestam esse tipo de coisa assim, sabe? Está parecendo coisa de pentecostal. Tem algum irmão pentecostal aqui, por favor? Estamos falando isso com muito respeito a você. É porque tem pastor reformado que não gosta disso aí não. Ai, coração pegando fogo, fica parecendo coisa de pentecostal. Não, coração pegando fogo. E se esse fogo é regido pelo Espírito Santo, é bíblico, é coração cristão, é coração de Deus. Eu tenho visto pastores reformados zombando quando o assunto é... Ixi, eu nem posto um slide, assim, uma postagem minha com um slide desse. Mesmo não sendo um slide bem legal não, porque eu sei que não está não, mas eu queria mostrar apenas o coração e a digital. Eu pergunto, como andam as digitais de Cristo em você? Não caia, não entre no hall dos zombadores, não. Uma igreja que não é regida pelo Espírito Santo, que eu encontro jovens conhecendo a fé reformada, e alguns jovens chegam com uma empáfia. Leu 2 livros, guerreiro, sobre fé reformada. 2 livros. Aí chega com uma empáfia. Porque a fé reformada, reverendo, a fé reformada... 2 livros só, meu irmão, o cara leu. E nem entendeu os livros. Ele leu 2 livros e nem entendeu os livros. Aí chega, porque veja bem, a fé reformada e tal. Aí você fica só assim. Fica assim, vai. Fica assim. Reverendo, nós somos confessionais, não é, reverendo? Maravilha. Mas quem chega com empáfia, meu irmão, eu aprendi uma coisa hoje: silêncio. Eu dou uma de bobão. Eu dou uma de besta, que nunca li nada na vida. É mesmo, guerreiro? Deus te abençoe, eu estou orando por ti. Agora, se o cara inventar de vir querer puxar minha orelha, a história muda. Ah, é, Márcio? Vamos lá. Primeiro vamos começar sobre os 2 livros que você leu. Vamos começar por eles? Me diz aí o que o primeiro livro diz, o autor, J.I. Packer. O cara vai mostrar que ele não entendeu foi nada de J.I. Packer. Ele não entendeu foi nada de Aristóteles. Não entendeu nada de Franco Ferreira. Eu estou só dando ênfase a isso, gente, porque nós somos uma igreja presbiteriana de tradição reformada. E o que tem de cristão ou pastor de tradição reformada que detesta essa ideia de reavivamento, avivamento. A oração que o presbítero Humberto fez aqui agora, esse presbítero, e fique de olho nesse presbítero. O presbítero é meio pentecostal. Meu irmão, se for isso, não continue, viu, presbítero Humberto? Sendo pentecostal. No sentido bíblico. Pode passar o slide. Tiago, não pega esse slide não, viu? Por favor, não poste não. Eu falo Tiago porque ele é fera também, assim como Suelene. Suelene, cadê você? Ela está ali. Eles me abençoam nos slides. Me abençoam mesmo. O Ministério de Divulgação como um todo. O que é que diz o texto aí?
Esse é o resultado, meu irmão. Uma igreja regida pelo Espírito Santo. Uma igreja que sofre um reavivamento, uma reforma. Não é uma igreja mais e mais parecida com o pastor Luizão Nilson. É uma igreja mais e mais parecida com o supremo pastor do pastor Luizão Nilson. Jesus Cristo. É aí que entra aquela dinâmica de Paulo. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nesse sentido, os pastores, nós pastores, presbítero César, presbítero Humberto, presbítero Clécio, presbítero Moisés, presbítero Manuel, presbítero Jorge, presbítero Adualdo, os que estão em exercício, os que não estão em exercício, a Bíblia nos convoca para sermos modelos para a igreja, mas modelos subordinados. Olha, se a igreja olha para mim como pastor e ela não vê características de Cristo, é mais responsabilidade para mim quando eu chegar diante de Cristo. A igreja olhou para você como pastor e não viu digitais de Cristo como deveria. A igreja olhou para você como presbítero e olha, as digitais estavam nubladas. Quer ser pastor? Se for vocacionado, seja bem-vindo. Mas olha, venha para a morte. Já diz um certo autor. Morra para você mesmo dobradamente, porque a responsabilidade é grande. Eu acho que se encerra aí o slide. Passa aí, por favor. Acho que eu coloquei um slide a mais, acho que não. Coloquei sim. Conclusão. Está lá o texto de Lucas. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aqueles que pedirem. É a conclusão. Você entendeu da importância, da necessidade, do quanto o Espírito Santo é imprescindível? Faça essa oração diante do Senhor. Reavivamento e reforma. Ó Senhor, que esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina, ela prossiga sendo alvo do teu reavivamento, da tua reforma. Que o PH, a nossa UMP, a nossa UPA, a nossa UCP, os nossos ministérios de família, ministério Zaqueu, alvos de um reavivamento, de uma reforma. Nós falamos que teríamos um momento missionário aqui, vamos fazer, dá tempo ainda. Porque uma igreja que sofre com frequência reavivamento e reforma, ela é uma igreja missionária e missional ao mesmo tempo. Precisamos orar pelos nossos missionários. Aí você pergunta, e nós temos missionários como igreja local, pastor? Eis aí um outro equívoco nosso como presbiterianos. Eu quero perguntar aqui, com exceção dos oficiais da igreja, que é garantido que eles sabem, eu quero perguntar aqui a um jovem da UMP, se nós temos missionários como igreja local e quais, chutando assim, temos mais ou menos quantos? Não é para humilhar não, viu? É só para didática. É um equívoco que até pastores, por não perceberem, têm. Nós temos às vezes. Quantos missionários temos? Como primeira igreja presbiteriana em Petrolina? Se temos muitos, se temos muitos, se temos no Brasil ou fora, para não constranger nenhum jovem da mocidade, não fale não, eu vou falar. Nós somos a primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Pertencemos a qual denominação? Esta igreja está afiliada, associada, ligada, federada a qual denominação? Igreja Presbiteriana do... Nós representamos aqui em Petrolina a IPB. A segunda igreja representa a IPB. A primeira de Juazeiro representa a IPB. O nosso Campo José Maria representa a IPB. Dom José Rodrigues representa a IPB. Então nós temos, graças a Deus, muitos missionários sustentados por nós também, da Junta de Missões Nacionais. O que nós precisamos um dia é botar no telão ali o cartaz com o rosto de cada missionário. Mas quando a gente fala assim, nós não temos missionário, parece que estamos dizendo, nós não somos IPB. É ou não é? Esta igreja está enviando, melhorou agora este ano, melhoramos este ano. Estamos enviando o dízimo para o Supremo Concílio. O dízimo
dos dízimos. Enviamos um dízimo da igreja para o presbitério e enviamos um dízimo para o Supremo Concílio. Este ano melhoramos como conselho. E sabe qual é o objetivo desse dízimo que mandamos para o Supremo Concílio? Sustentar os missionários da Junta de Missões Nacionais, sustentar os missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Aí o dever é meu como pastor mostrar para a igreja isso. 54% do que a IPB arrecada é investido em missões, Glênio. Em missões. Quem investe em missões? Nós. Ei, acabe com essa linguagem IPB. Nós como IPB, investimos em 54% de missões. Senão fica a ideia que nós não temos missionário. Por favor, gente, eles enviam, está lá comigo, eles enviam para a igreja aqui. Tem um cartaz com todas as fotos dos missionários das missões nacionais. E tem um cartaz com todas as fotos dos missionários da PMT. 54% nós investimos como IPB em missões. Então acabe com essa ideia, a IPB investe. Não, nós como IPB investimos 54% em missões. Agora isso não anula, por exemplo, o que esta igreja também está fazendo. Ela pode pegar um missionário que não está associado à junta de missões e dar uma ajuda para ele. Temos feito isso aqui. Ela pode pegar um missionário que não é nem da IPB, está fazendo obra lá na Europa, e ela pode enviar uma ajuda simples, é o que estamos fazendo. Mas acabe com essa história que não temos missionário. A não ser que você diga que a primeira não é da IPB, e a primeira é a IPB. Deus seja louvado. Então eu quero aqui fazer uma oração. Já chamei o presbítero Humberto, eu quero chamar aqui o presbítero César para fazer essa oração. Só por isso aí, está aí, ó, PMT, ó. Agência Presbiteriana de Missões Nacionais, Transculturais. Eu iria fazer um slide com as fotos deles, mas não deu tempo, corrido, ministério, gabinete pastoral e tal. Eu digo, não, vamos assim mesmo.